Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo especial Análise de Dados. E continuando esse quarto tema, que é erro e análise de erro, vamos discutir hoje o que é o erro amostral. O que é o erro padrão da média, como calcular, estimativa do desvio padrão da população, a população aqui entendida como conjunto de medidas, qual a utilidade disso, e as implicações desses conceitos para o planejamento de amostragem. Bom, inicialmente a gente tem que voltar aqui ao tema das nossas medidas de variabilidade. A gente já discutiu o conceito de variância e desvio padrão no que se refere a uma população, né, um processo, um conjunto de medidas que você descreve através de dois parâmetros para uma distribuição normal, a média e o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz da variância e lembrando que o desvio padrão tem a mesma unidade da medida. Então aqui quando a gente for discutir, a gente vai usar essa mesma fórmula para calcular uma medida da variabilidade e um parâmetro de forma de uma distribuição que não é a distribuição necessariamente do que você quer medir, mas pode ser a distribuição do erro, no nosso caso. Ela é muito sensível a valores extremos, como a gente viu na aula passada. Um outro conceito que é útil, que eu estou espremendo aqui porque não falei em aulas passadas, é o coeficiente de variação. Ele é o desvio padrão dividido pela média. Não é um parâmetro para você entender a dispersão, é uma medida para se comparar populações através de escalas diferentes. Então, o desvio padrão dividido pela média é como se fosse a variabilidade em porcentagem. O erro, muitas vezes, é representado numa medida análoga a essa. O erro em porcentagem. O erro é dividido pela média do valor. A gente tem que lembrar que isso tem significado quando o zero da medida que você está tomando não é arbitrário. Por exemplo, se você faz um coeficiente de variação de temperatura em graus Celsius, o zero é arbitrário, né? Não é o zero absoluto. E aí você vai comparar isso com Fahrenheit, vai dar diferente o coeficiente de variação de uma coisa que, na verdade, tem a mesma dispersão. Em graus Kelvin, o zero tem um significado real, físico, então você pode usar esse tipo de coisa. Então, a gente sabe que se você conhece a população inteira do que você quer medir, o desvio padrão da população inteira vai ser a diferença entre o dado que você mediu e a média ao quadrado. Você faz a somatória e faz esse cálculo do desvio padrão. O que isso significa? Para cada dado que eu coletei, individual, um dado, a gente pode estimar, através desse desvio padrão, qual que é a probabilidade dele estar longe da média. Mas a gente não conhece a dispersão total e a gente não conhece o erro em relação à média real da população. O que a gente tem? A gente tem uma amostra com N muito menor do que o N que tende ao infinito da população inteira, certo? Às vezes você tem populações limitadas também com N definido, que você quer investigar aquela população, não precisa tender ao infinito, né? Mas você não conhece esse erro em relação à média real. Você tem uma amostra. E aí o que você tem são os resíduos entre cada medida da sua amostra e a média da amostra. Você não conhece a média da população. A melhor estimativa que você tem para a média da população, que é o dado que você quer conhecer, o dado real, é a média da amostra, não tenha dúvida disso. Mas a dispersão que você tem, a gente chama de resíduo, que é esse DI aqui. Então é cada medida em relação à média do conjunto de medidas. E isso dá o desvio padrão da amostra, que é esse S. Então, os resíduos ao quadrado, somatória, divide pelo número de medidas. Isso aqui no Python vai ser esse comando NumPy, aqui do pacote NumPy, Standard Deviation, STD, da amostra. Você já dá Enter e você descobre qual o desvio padrão da amostra. Mas o S não é o erro da amostra. Então vamos voltar lá para o nosso código. Carregamos uma série de pacotes aqui, depois vocês dão uma olhada.
Você tem aqui o plot daquele primeiro gráfico das medidas de variabilidade, que é o mesmo que a gente viu na aula passada. E aqui a gente tem esse desvio padrão não é o erro da amostra. O que isso significa? Você tem uma amostra com alguns valores e você calcula com o NumPy desvio padrão o A da amostra. Tem outras operações que são o que a gente usa para conhecer o erro, como a gente diz. E o que é esse erro? Bom, tem uma informação a mais nessa sua amostra que se relaciona com a certeza que você pode ter da média da sua amostra estar perto da média real, né? A média da população real do dado. Então, o que você tem aqui? Se você tem uma... Imagina essa situação, a gente fez um rug plot aqui, em que você tem um dado individual e você fez 10 medidas dele. Então, um plota aqui, um plota aqui, um plota lá, um plota lá. Isso aqui foi um sorteio com aquela função random norm, lá do stats, que a gente já usou antes. Então, você sorteia um plota aqui, um plota aqui, um plota aqui. Então, respeitou a distribuição real, né? Que se eu fosse Deus, eu conheceria a distribuição real e fiz um sorteio aleatório da distribuição real. Não tenho isso. Se em vez de sortear eu sortear 5 de cada vez e tirar a média dos 5, olha como isso se aproxima da média. Os valores extremos já somem. Por que os valores extremos somem? Porque a média de 5 é mais próxima da média real do que valores individuais. E a média de 50 é mais próxima ainda. Então isso é uma relação que é fundamental em toda a teoria do erro, da propagação do erro, que é entender que quanto maior o N da sua amostra, mais próximo a média dessa amostra está da média que você quer descobrir, que é o valor real, que é a média da população. Então, como a gente chama essa variação, essa distância que você tem entre os valores médios de amostras com N definido e a amostra real, é o que a gente chama de erro padrão da média. Quando a gente representa um erro de medidas que foram tomadas no campo, no laboratório, a gente fala, o erro é esse, com 2 sigma, como a gente viu na aula passada, a gente está multiplicando por 2 o erro padrão da média, não o desvio padrão da amostra. Então, esse erro padrão da média tem essa notação convencional, que é um sigma m, mas ele pode ser calculado com base no desvio padrão da amostra e no tamanho da amostra. Veja que você gerou um outro conjunto de dados, 10 dados, cada um é a média de 50 medidas sorteadas aleatoriamente, conhecendo a distribuição. Isso está simulando uma situação real em que você para cada dado, você tem 50 medidas, por exemplo, então ele está muito mais próximo, esse é o dado de 50 medidas, do que um dado individual estaria na média, né, no desvio. Como é que você calcula isso? Bom, não é uma igualdade, né? É uma estimativa. A gente já vai ver por quê. O nosso erro padrão da amostra, ele é 1 sobre n menos 1, raiz, vezes o desvio padrão da amostra. É como se você tivesse um grau de liberdade a menos para o desvio padrão da amostra. E então, esse aqui é o erro padrão da amostra. Formulinha convencional, se vocês quiserem ver uma dedução disso, ela está em livros introdutórios, principalmente de livros de física prática, né, de laboratório. Você vê dedução disso conceitual, né, a partir da matemática. Mas no Python, a gente tem um comandinho, que é o SciPy Stats, SEM, Standard Error in the Mean. Se você fizer isso da amostra, você obtém esse valor direto. E esse é o seu erro, né? Isso aqui tem uma relação com o desvio padrão
da população que você quer estimar, né? Então, assim, esse desvio padrão aqui da população a partir da qual eu sorteei, que de fato eu não conheço, mas eu estimo ele por essa relação. O erro padrão da amostra é o desvio padrão da população que você quer conhecer dividido pela raiz de n. Ou, em termos do desvio padrão da amostra, n sobre n menos 1, raiz, vezes o desvio padrão da amostra. Isso aqui você consegue, usando esse comando NumPy Standard Deviation também, daquela forma que a gente fez antes da amostra, só que aí você define que você tem um delta degree of freedom igual a 1. Ele vai te dar isso, que é uma estimativa do desvio padrão da população. A gente já vai ver qual a utilidade disso daqui a pouco. Então aqui, lá no nosso código, vamos para lá um pouco, que a gente está negligenciando o código, né? Ele é feito para fazer algumas figuras. Então no 3, a gente plotou a variância de subamostras desse jeito, né? Com random normal, com uma média e um desvio padrão, a média 0, desvio padrão 20, podia ser qualquer coisa, né? E plotamos aqueles 3 gráficos, com um sorteio de um número, cada um número diferente, né? Então, size 1, size 2, size 3, o size 1 é 1, o size 2 é 5 e o size 3 é 50. Geramos aqueles 3 gráficos com os rug plotzinhos embaixo, a distribuição da PDF, da distribuição normal de cor tomate, com a linha vermelha. A gente já viu como faz isso antes. E agora a gente está fazendo uma outra coisa, que é fazendo uma simulação numérica e uma estimativa pela equação do que seria o desvio padrão da amostra e a estimativa, o erro padrão da amostra e a estimativa do desvio padrão da população. Para isso, eu fiz um loop duplo aqui com um while dentro do outro, com sample size espalhado aqui. A gente começa com log space, né, para ter mais resolução no menor, a gente já viu isso também, de meio até 5, até 2, e aqui é um log base 10, então esse 2 aqui é 100, com 10 pontos só para um caso, tem outro caso que eu fiz com mais, repeti 100 vezes, então 10 vezes que tem 10 pontos de sample size diferente, eu vou rodar isso aqui e isso aqui. Roda 100 vezes, que é o repeat, então vai rodar 1000 vezes o código, 10 vezes 100, podia ser qualquer outra coisa. E eu estou armazenando uma subamostra com a média e o sigma definidos, que é 0 e 1 aqui em cima, média 0, desvio padrão 1. Eu sorteio um primeiro tamanho de amostra, um segundo, um terceiro, e guardo as informações, o desvio padrão da amostra, a estimativa do erro padrão da média, que eu pus a equação aqui, eu podia ter posto só NumPy, o SciPy Stats SEM, que ele ia dar a mesma coisa, e vou juntando e guardando essas informações. Também guardei os resíduos. E o que eu fiz então? Eu fiz esse gráfico aqui primeiro, que tem uma solução numérica. Eu sorteei cada um da subpopulação, né, da minha amostra com tamanho diferente, e calculei qual que é o desvio padrão, o resíduo dela em relação ao real, e calculei qual seria o desvio padrão estimado com base nesse tamanho para aquela média, e plotei na solução numérica. Fiz 100 vezes, pus uma margem de erro aqui e o pontilhado pela equação, e o que a gente vê? Que as duas coisas coincidem, né? Então, se você simula ou se você roda pela equação, as coisas são bem parecidas. Se eu pusesse, em vez de 100 vezes, pusesse 20.000, ia ficar uma linha contínua, mas a gente não ia ver que com 100 vezes a gente tem uma dispersão grande de erros padrão da média possíveis quando o n é pequeno e ela fica cada vez menor, que era o que eu queria representar aqui. Então você tem uma faixa aqui com intervalo de confiança de 99,9, então 100 vezes eu rodei. Teve gente que passou aqui, teve gente que passou lá. Com amostras maiores o erro ele converge. Então para um dado que você usou a formulinha para estimar qual que é o erro, ele pode ter erros menores ou erros maiores se a sua amostra é pequena, dependendo de qual o desvio padrão dele.
não é? Que esse S aqui. Então pode ter erros maiores ou menores e a estimativa pode ser melhor ou pior. E quando a gente estima o desvio padrão da população, que depois a gente vai ver para que serve, aqui eu já queria uma linha mais contínua. Então esse aqui é o desvio padrão da amostra em azul e aqui o desvio padrão da população estimado por essa equação com base nesse desvio padrão da amostra. Aqui eu rodei 20.000 vezes para ficar uma linha contínua. E o que a gente vê é que aqui é 1, né? Ele converge para 1 rapidamente aqui com poucas dezenas de dados. Então, sua amostra tem algumas dezenas de dados, você pode ter uma certeza muito grande que o seu desvio padrão da amostra se aproxima muito do desvio padrão da população. Se você tem um conjunto pequeno de dados, não, mas essa estimativa está mais próxima do desvio padrão da população real do que o desvio padrão da amostra estaria. Então, o S está aqui, o desvio padrão estimado é esse, o real é 1, que é uma linha que passa lá em cima. Então, para que servem esses dois gráficos? Para você saber que essas duas estimativas do desvio padrão da amostra e o erro padrão da amostra e o desvio padrão da população são estimativas boas para N's grandes e não tão boas para N's pequenos, mas ainda é o melhor que você tem. E se você tem uma amostra só e está coletando mais e mais dados e fazendo análise ao longo do tempo, a tendência, que é essa linha azul, é que o erro padrão da amostra caia com o aumento do número de medidas. Mas para uma amostra individual, não necessariamente é assim. Aqui tem duas, uma em verde e uma em vermelho. Note que essa em vermelho tem um erro padrão da amostra pequeno, por um certo número de dados, 6, 7, 8. Se aumenta o número de dados, o erro padrão da amostra subiu. Por quê? Porque você deu sorte e os primeiros dados que você coletou estavam próximos um dos outros. Talvez próximos da média real, talvez não, mas próximos um dos outros. Você começou a coletar mais, começou a espalhar mais o dado. E o seu erro parece que está aumentando, parece que está piorando. Que vontade você tem? Não usar esses outros dados, tirar eles da sua análise. Porque o erro estava melhor antes, eu queria seguir essa curva de aumentar o número de análise e o erro cair. Como é que o erro está aumentando? Bom, aí a gente vai ter que conversar um pouco, né? Então vamos considerar isso aqui, né? Isso aqui, esse gráfico aqui está plotado lá também no item 5 do nosso código. Você pode gerar vários diferentes se quiser, aumentando o número de análises, ele faz um loop que vai somando mais um sorteio cada vez. Você pode escolher o tamanho da amostra, o N máximo, e ir rodando isso e brincar com essas possibilidades para entender melhor. Então considere essa amostra aqui. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 medidas razoavelmente próximas. Uma aqui mais longe. E o erro padrão da média, calculado com essas medidas aqui, com desvio padrão pequeno, né? O desvio padrão aqui é 0,11 desse conjunto de medidas. O erro padrão da média aqui deu 0,065. Olha que erro pequenininho, né? Porque se pensar em algarismos significativos, você está medindo com uma casa depois da vírgula. E aqui deu na outra casa depois da vírgula. Você vai arredondar isso aqui para 0,1. Não é verdade? Então é um erro bem pequenininho, né? Em porcentagem é um erro de 1 em 30, né? 1 em 50. Para esse aqui já é 100%, né? Mas você considera o dado como um todo. Da média desse dado aqui, o erro é bem pequenininho. E a estimativa de desvio padrão da população, você multiplica isso pela raiz de n, é 0,13. Mas aí você foi e coletou mais dados. Você coletou mais algumas amostras. Acho que eram 5, né? Esse 0,1 aqui já é a sexta aqui, na verdade, né? O erro padrão não era tão pequeno quando eu pus a sexta. Quando eu pus essa sexta aqui, ele aumentou o desvio padrão da amostra, aumentou o erro padrão da média e aumentou a estimativa de desvio padrão da população. Quando você pôs mais uma medida com N
Maior ainda, aumentou mais e aumentou mais. Você vai descartar essas medidas? Você preferia trabalhar com erro pequeno? Para quem lê, poxa, é bem preciso o dado. Só que quando você coletou mais, aumentou. Vamos pensar nisso, como funciona. Você vê, se você tivesse 200 medidas, o erro padrão da média, vamos pensar aqui, com 100 medidas, o erro padrão da média é bem parecido com o que você tinha em 8, nesse caso do vermelho aqui. Certo? Então você poderia dizer, essas amostras a mais aqui só serviram para aumentar o meu erro, que eu precisaria de muito para reduzir ele de novo depois. Vou jogar fora. Tem 2 problemas aí. Um problema é que você pode precisar estimar o desvio padrão da população. E com as 8, você estava subestimando muito o desvio padrão da população, porque lembra, você deu sorte. As amostras estão perto uma da outra. Então elas, apesar disso talvez estar perto da média real, o desvio padrão da população está muito pouco representado aqui. E com mais dados, você se aproxima do desvio padrão real da população. Pode ser um dado útil, a gente já vai ver. Outra coisa que acontece é que você pode ter dado sorte e azar ao mesmo tempo. As suas 5 amostras estão bem próximas, só que elas não estão perto da média. A probabilidade não é grande disso acontecer, mas ela pode acontecer porque o N é muito pequenininho, não é? Com um N desse tamanhinho, você pode estar subestimando o erro padrão da média em relação a o que é o valor dessa média, né? Então, se você aumentando essa dispersão, o valor da média está mudando junto, você não pode jogar esse dado fora de jeito nenhum. A média mais precisa é a que tem erro maior. Essa é uma questão relevante, então. O erro era pequeno, você começou a medir mais, o erro começou a aumentar. A média está mudando? Ou esse erro aumentando pingou um longe para um lado, o outro longe para o outro e a média está mantida? Porque se é isso, você só está refinando a sua estimativa de desvio padrão da população. Se você não vai usar esse dado, você até poderia descartar isso. Não é a coisa mais bonita de se fazer, né? Mas para aquele conjunto pequeno de dados ali, o seu erro era menor. Mas se a média está mudando, aí de jeito nenhum. Aí o mais preciso é o que tem o erro nominal maior. Em que situação você descarta dado? Bom, não tem uma regra para todas as áreas, né? Mas se o dado é nitidamente um outlier, ele está mais de 3 vezes o desvio padrão da amostra para longe, e tem alguma explicação porque ele pode ser um dado ruim, que a medida é espúria, a energia oscilou, alguém chutou a mesa, o braço tremeu, depende do que você está fazendo, né? Aí você joga o dado fora. Se não, deixa ele lá, usa. Então essa é uma questão relevante, né? O que é o erro? É uma estimativa, então, de a que distância a média da sua amostra, que tem várias medidas, estaria da média real. Isso é o erro. De fato, ele chama erro padrão da amostra. Depende da dispersão, né, do desvio padrão da amostra e do número de medidas. Como você dividir pelo número de medidas, aumentando o número de medidas, ele tende a cair, mas o desvio padrão da amostra pode estar mudando ao mesmo tempo. Então, se cai o N, mas o desvio padrão da amostra aumenta, né, pela equação, o N cai, o N aumenta, mas o desvio padrão da amostra aumenta também, o erro pode aumentar. Agora, isso pode ter um significado real, você tem que ver como que a sua média está evoluindo, e essa informação, que é a outra equação, que é a estimativa de qual é a distribuição, né, do dado real, tem utilidades importantes, que a gente vai ver agora, quando a gente discutir esse exercicinho, que é calcular o erro amostral. Vamos para a prática. Lá no item 6, que é esse aqui, a gente carregou aqui um arquivo novo que eu criei, totalmente inventado, chama erro medidas CSV. Você pode baixar ele aqui no link do nosso diretório, aqui na descrição do vídeo. E esse arquivo,
ele... Bom, é um CSV que é isso, ele tem amostras de A até L. Algumas amostras têm 7 medidas, outras têm 8, outras têm menos, então tem vários not a number. A J e a L tem uma medida só cada um, como a gente vai ver já. A gente carrega ele num data frame, que a gente já sabe fazer. E o que tem nesse dado? Tem só uma série de medidas que foi tomada em cada uma dessas amostras representada por uma letra. Uma série de medidas. Isso é uma situação que vai acontecer quando você estiver no laboratório ou estiver no campo. Você pode estar medindo uma amostra em alíquotas ou pode estar fazendo medidas repetidas no laboratório ou no campo de uma determinada amostra. E aí você tem esse conjunto de medidas. Ele tem um desvio padrão, que a gente vai calcular. A gente pode estimar o erro padrão da média com stats.sem, que eu carreguei lá o SciPy stats como stats lá em cima. From SciPy import stats. Voltando lá. Então ele calcula com essa funçãozinha o erro padrão da média, que é o que nos interessa. Calcula o coeficiente de variação também aqui, ele divide o erro padrão da média pela média, coeficiente de variação do erro padrão da média. O desvio padrão estimado da amostra, que é o nosso desvio padrão da amostra, do data, com um delta degree of freedom igual a 1. Certo? Então, para cada amostra, para cada um contador zero, enquanto o contador for menor do que as colunas, que é a forma do DF, ele te devolve duas variáveis, um é o número de linhas, outro é o número de colunas. Então ele vai fazer para cada coluna isso aqui. O data vai ser o DF na localização, todas as linhas, a coluna do contador. E vai calcular essas coisas e vai fazer o append e guardar em arrays, em vetores mais longos, cada uma dessas informações. O número de medidas, a média da medida, o erro padrão da média, o desvio padrão estimado da população que essa amostra foi retirada, pelas equações que a gente viu hoje, e o coeficiente de variação, quer dizer, o erro em porcentagem. Devia até ter esse nome, na verdade, né? Erro em porcentagem. E aí a gente monta outro data frame com esses vetores aqui. É um data 2, que é uma coluna que chama amostra com df columns, porque cada amostra é o nome de uma das colunas lá do df. Aí o número de medidas é esse vetor n's. As medidas em si são as médias. O erro são os erros. E assim vai. Estou com todos eles aqui. Depois eu gero um data frame do data 2, é o df2, e imprimo. Vamos ver o que acontece aqui. Eu vou deixar sem rodar nenhuma figura, mas esse arquivo faz todas as figuras que a gente usou aqui hoje. Aula 3, 4b, Python 3, aula 4b, só para ele imprimir, então, esse meu novo data frame. E o que acontece? A amostra A tem 7 medidas, a média é essa aqui, o erro, que é o erro padrão da média, é esse aqui, com esse coeficiente de variação, essa estimativa para o nosso desvio padrão da população. 7 medidas, 3 medidas, 6 medidas, 5 medidas. Esse é o tipo de base de dados que você tem que gerar para fazer as análise e propagação de erro que a gente vai começar a discutir na aula que vem. Mas tem uma questão, o J e o L, cada um tem uma análise só. Amostra com uma análise. Então ele não tem um erro calculado aqui. O que você faz? Bom, se você lembra, a distribuição de probabilidade de variação de um dado único em relação à média é o desvio padrão da população.
quando você tem o erro padrão da média, que você tem várias medidas e a média delas tem uma variação menor, ela se afasta menos da média real do que o dado individual. Então é isso que a gente analisa, o que a gente chama de erro é essa probabilidade de distanciamento da média de um subconjunto retirado de uma população. Então o que seria o erro disso aqui? Bom, o erro disso aqui seria o desvio padrão da população, que você não sabe. Mas você tem várias estimativas de desvio padrão de população para várias amostras diferentes aqui. Tem um certo range aqui, né? Tem valores. Como eu falei para vocês, você não sabe o erro, mas você estima o erro. E estima sempre chutando o mais alto. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente substitui aqui esse erro que é not a number por uma estimativa do desvio padrão da população. Qual delas? A maior de todas, que é a dessa amostra E, que é 0,31. Então eu não sei o erro disso aqui. Que estimativa eu posso dar que não seja otimista demais? Bom, como é uma amostra só, não vai ser um erro padrão da média, vai ser um erro de um dado individual em relação à distribuição que a gente tem, a estimativa de distribuição que a gente tem com várias médias diferentes, tem esses desvio padrão aqui. O maior deles é esse. Então eu vou usar esse dado aqui para não jogar o dado fora. Então essa é uma estratégia que tem várias possíveis, né? Mas de estimativa de erro. E aí a gente tem um codiguinho aqui para fazer essa substituição, que é esse código aqui. Substituo na coluna erro do DF2, onde o erro do DF2 é nulo, quer dizer, é o not a number, não tem nada lá dentro, só onde ele é nulo, eu substituo pelo máximo da coluna DF2, estimativa do desvio padrão da população. E imprimo, não tudo, né? Só essa coluna erro aqui, df2.erro. Rodar de novo. Pronto. O 9 e o 10, que eram not a number aqui, agora tem uma estimativa do erro que é muito maior que a de todos os outros, né? Não é um erro padrão da média. É uma estimativa de erro de dado individual em relação à população e é o maior que a gente tem. É verdade que o erro é esse? Bom, erro é sempre uma estimativa. Você chutou alto, com um critério, teria outras abordagens. Aqui eu seguiria confiante de que o meu dado 2.11 aqui, mais ou menos 0,31, está no range, porque senão isso só não seria verdade se a distribuição de erro, o desvio padrão da população do J e do L fosse muito anômalo, fosse maior do que o maior que a gente viu. Então a gente tem uma certa confiança de que isso aqui funcionaria, né? É assim que a gente pode dar uma estratégia de estimativa de erro. Isso é uma utilidade para aquela estimativa do desvio padrão da população. E com uma base de dados dessa aqui, a gente pode partir para propagação, outras análises que a gente vai discutir na aula que vem. Bom, espero que não tenha sido extremamente confuso, mas como mensagem final é que a gente precisa conhecer essas fórmulas. As funções são extremamente simples, né? Você vai lá e bota um status.sm, ele calcula, fácil você esquecer o que era. Se você quiser entender o que era, você descomenta aqui, porque eu reescrevi essas funções. Então você poderia calcular com a função que eu fiz aqui, em vez da que está lá. Provavelmente a forma dela é bem parecida com isso. Você pode abrir essas funções também lá. Talvez elas estejam escritas de outro jeito, né? Mas em essência é isso que elas fazem. E daqui a gente vai conseguir continuar para uma próxima aula discutindo como você propaga erro, qual a importância de propagar erro, mas toda vez que a gente falar erro, a gente está falando do erro padrão da média de um conjunto de análises que foi feita na mesma amostra.
Ou talvez de um erro estimado, como a gente estimou aquele outro ali. Você veja que é útil você ter um conjunto grande para estimar bem o desvio padrão da população, porque pode ter situações em que você tem o N igual a 1. Se você estiver coletando dados, você evite isso. Se você estiver analisando o dado de alguém, você não tem como evitar ter o N igual a 1, né? Mas se tiver, você pode ter uma estratégia de estimativa de erro que segue as linhas parecidas com o que a gente discutiu aqui. Bom, era isso que eu tinha para dizer na aula de hoje. Até a próxima aula. Obrigado.